Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e vou te ajudar a entender melhor as atualizações que ocorreram no último relatório divulgado do Fundo Imobiliário LVBI11, referente a movimentações de março de 2026. Antes de começar, um aviso importante. Este conteúdo tem caráter informativo e educacional, e não constitui recomendação de investimento. Investir envolve riscos, inclusive de perda de capital, e resultados passados não garantem retornos futuros. Avalie seu perfil de risco e, se necessário, procure um profissional qualificado. Sendo assim, com os avisos feitos, vamos começar a análise. Se tem um fundo logístico que vem chamando atenção pela consistência operacional mesmo num cenário mais desafiador para fundos imobiliários, esse é o LVBI11. E nessa atualização mensal, a pergunta é simples, mas importante. Essa estabilidade que o mercado enxerga continua de pé? Ou começam a aparecer sinais de inflexão que exigem mais atenção do investidor? Porque no fim dessa análise tem uma reflexão central. Será que o prêmio de previsibilidade desse fundo ainda justifica o preço que o mercado está pagando? Para quem está começando, o LVBI11 é um fundo de galpões logísticos e industriais. Na prática, ele é dono de imóveis usados por grandes empresas para armazenagem e distribuição e recebe aluguel desses contratos. Esse aluguel é o coração da geração de caixa que vira dividendo para o cotista. Hoje são 10 ativos, cerca de 518 mil metros quadrados, 38 locatários e vacância zerada. E isso importa porque em fundo logístico vacância não é detalhe. Espaço vazio significa pressão direta sobre receita. O fundo se posiciona num segmento visto como mais defensivo dentro dos FIIs, com prazo médio dos contratos em 3 anos e 9 meses, cerca de 80% da receita corrigida por IPCA e quase 95% dos imóveis em padrão classe A. Isso ajuda a te explicar por que o fundo sempre foi percebido mais como veículo de previsibilidade do que de grandes apostas. E essa tese aparece até na alavancagem. Cerca de 11 milhões em dívida, apenas 0,5% do patrimônio líquido de aproximadamente 1.936 bilhões, com custo de IPCA mais 1,4% ao ano. Então o ponto central aqui não é discutir se o fundo é sólido, porque estruturalmente ele parece sólido. Mas quanto vale pagar por essa previsibilidade? Entrando no mês, março trouxe uma leitura interessante porque a operação continuou forte, mas o resultado teve ruído pontual. O fundo permaneceu com vacância física e financeira em 0, mas surgiu um evento que merece monitoramento. A saída da Qubit em Itapevi, somada à devolução já prevista da Elfa em Aratu, eleva a vacância projetada para 1,1%. Ainda é muito baixa e não parece vacância estrutural. Parece muito mais uma transição contratual. E o ponto interessante é que o gestor não parece estar simplesmente correndo para preservar a ocupação a qualquer preço. Existem minutas em andamento para a recomposição desses espaços com expectativa de aluguel superior ao atual. Isso é importante porque, em logística, muitas vezes o gestor escolhe entre defender preço ou defender ocupação. Aqui parece haver tentativa de defender preço e talvez crescer receita. Se isso se concretizar, o risco pontual pode virar upside. Esse ponto ganha força quando o relatório mostra reajustes em mais de 14 mil metros quadrados do portfólio e uma receita potencial imobiliária perto de 92 centavos por cota, acima da receita recorrente próxima de 89 centavos. E aqui é importante fazer a leitura correta. Isso não é ganho garantido. É potencial condicionado à captura integral de carências e descontos, mas reforça vetores de crescimento orgânico. Outro ponto estratégico que o mercado acompanha e que vale trazer para a análise é o avanço da incorporação do LVBI pelo HGLG. O processo segue aguardando manifestação da CVM, e a expectativa segue para o primeiro semestre de 2026. Isso importa porque não é um detalhe operacional, é um possível catalisador estrutural, que pode impactar escala, liquidez e percepção de valor do ativo. Agora, indo para resultado, o fundo gerou cerca de 90 centavos por cota em receita total e 72 centavos por cota em resultado distribuível. Houve queda frente ao mês anterior, mas o mecanismo importa mais do que o número isolado. A receita de locação ficou praticamente estável em cerca de 87 centavos por cota. A compressão veio principalmente de despesas maiores e de um efeito não recorrente ligado à taxa de comercialização da Interbrands Foods, com impacto perto de 5 centavos por cota. Essa distinção entre recorrente e não recorrente é central,
porque um resultado mais fraco por evento extraordinário é muito diferente de uma deterioração estrutural dos imóveis. E aqui parece claramente o primeiro caso. Mesmo com resultado em torno de 72 centavos, o fundo distribuiu 75 centavos por cota, utilizando parte da reserva, que encerrou em cerca de 29 centavos por cota. Existe um trade-off claro. A distribuição foi sustentada, mas com uso parcial de colchão. Só que aqui, vale trazer um dado que melhora muito a leitura. Em 12 meses, o fundo gerou cerca de 145 milhões e distribuiu praticamente o mesmo valor. Ou seja, apesar do uso pontual de reserva em março, não há sinal claro de descasamento estrutural entre geração e dividendo. Isso muda bastante a interpretação sobre sustentabilidade. O dividend yield segue próximo de 8% sobre preço de mercado, e, segundo a gestão, existe expectativa de manutenção desse patamar até o fim do primeiro semestre. Então, por enquanto, a leitura parece mais de pressão pontual do que ameaça ao dividendo. Quando olhamos a carteira, a leitura continua muito forte em qualidade. Extrema representa cerca de 22% do patrimônio, SBC 15% e Aratu 12,5%. Existe concentração relevante, sim, e isso merece monitoramento, mas esses ativos também concentram boa parte da receita contratada e são ativos centrais da tese. Geograficamente, a exposição mistura ativos mais próximos de centros consumidores com ativos regionais relevantes. São Paulo representa 46% da carteira, Minas Gerais 33%, Bahia 12% e Paraná 9%. Isso cria um equilíbrio logístico saudável. Nos contratos, quase metade dos vencimentos está depois de 2030, e cerca de 31% são contratos atípicos, mais rígidos e normalmente mais defensivos. Isso reforça a visibilidade de receita, e combinado com 80% da receita indexada ao IPCA, cria uma estrutura muito defensiva para fluxo de caixa. A composição dos inquilinos também ajuda nessa leitura. Nenhum locatário individual ultrapassa 15% da receita. Isso reduz risco de crédito e diminui dependência de um único nome. Se eu tivesse que definir o momento do fundo, eu diria que o LVBI está claramente em estabilização com vetores pontuais de crescimento. Não parece fundo em expansão agressiva. Também não parece fundo em deterioração. Parece um fundo maduro tentando extrair valor incremental. E isso nos leva para a alavancagem, que muitas vezes é negligenciada. Aqui a leitura é muito confortável. A dívida vinculada ao ativo Aratu vence em maio de 2032. Está em nível muito baixo, e talvez o dado mais forte de todos, o fundo mantém cerca de 2% do patrimônio em caixa, algo próximo de 39 milhões de reais. Isso é mais de 3 vezes o saldo devedor. E esse é, honestamente, o melhor argumento de solvência do relatório. Mais até do que olhar cobertura via geração mensal. O caixa sozinho já dá ampla folga para honrar compromissos. Além disso, existe um hedge operacional parcial interessante. Como a dívida é indexada ao IPCA e a maior parte dos contratos também, inflação pressiona custo da dívida, mas tende também a elevar receita contratada. Isso reduz descasamento financeiro. Então, o risco de inadimplência da dívida hoje parece muito baixo. Mas existem riscos? Sim. Só que mais sutis. O primeiro é a execução nas recomposições locatícias. O segundo é acompanhar se eventos não recorrentes permanecem de fato não recorrentes. E o terceiro é macro. Juros elevados podem seguir pressionando múltiplos e preço de cota. Mas aqui é importante separar. Isso afeta valuation e preço de tela, não necessariamente fundamentos operacionais dos imóveis. E talvez exista um risco ainda menos óbvio: crescimento limitado. Porque, sendo um fundo maduro, parte da tese depende de a gestão extrair valor em pequenos ganhos de aluguel e execução comercial. Se isso não vier, o fundo pode seguir sólido, mas com retorno relativo talvez menos atrativo. Agora, quando eu junto tudo isso, a sensação é que o LVBI continua muito fiel à tese original. Menos um fundo para surpresas e mais um fundo para previsibilidade. Vacância zero hoje, 1,1% projetado ainda muito baixo, dividendos sustentados, alavancagem mínima e fundamentos operacionais robustos. Isso não parece quebra de tese. Parece mais um teste de consistência. E aqui entra a reflexão mais interessante. O fundo negocia com desconto próximo de 9% para valor patrimonial. Então talvez a pergunta não seja só se o mercado está subprecificando qualidade. Talvez parte desse desconto já seja justamente o mercado precificando um crescimento mais lento. E isso torna a discussão muito mais sofisticada.
O dilema talvez não seja qualidade versus risco. Talvez seja previsibilidade versus potencial de retorno. Então eu te devolvo essa pergunta. O LVBI hoje é um ativo para carregar justamente pela previsibilidade dos rendimentos? Ou esse desconto sobre patrimônio ainda não compensa a percepção de crescimento mais limitado? E antes de fechar, um ponto importante. Por mais que a gente tenha destrinchado números, riscos e estratégia, esse vídeo é uma leitura explicativa do relatório e não substitui o relatório em si. E eu digo isso genuinamente como investidor para investidor. Vale muito a pena ler o gerencial completo, porque ali estão nuances sobre contratos, ativos, incorporação com HGLG e dados oficiais que muitas vezes mudam a leitura de tese. Usa esse vídeo para entender a lógica do fundo, mas usa o relatório para validar convicção. Se essa análise te ajudou, deixa o like, se inscreve para acompanhar as próximas atualizações e compartilha com alguém que investe em FIIs e gosta de análise profunda. E me conta nos comentários, qual fundo imobiliário você quer ver nos próximos vídeos? Manda o ticker que eu posso trazer na próxima análise. Muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço, bons investimentos e nos vemos no próximo relatório.